O Instagram Live agora. Então estamos entrando ao vivo no Instagram Live e estamos aí com quase 200 pessoas no nosso Periscope. A galera do Instagram Live está entrando e fiquem à vontade, galera do Periscope, para convidar a galerinha aí, tá bom, gente? Então vamos lá. Vou virar a tela aqui do nosso Instagram Live. Aliás, vou ligar um pouco o ar aqui, porque o negócio vai pegar fogo aqui. Vamos lá. Obrigado, Lucena88. Obrigado por convidar. É a primeira vez da Lucena no Periscope. Minha amiga, seja bem-vinda aí, Lucena. Sua participação pela primeira vez. Então vamos lá. Vou vir aqui. Estamos ao vivo agora no Instagram Live. Acabei de olhar que o Dr. Barreto, meu sogro, está presente. Grande Dr. Barreto. Muito obrigado aí. Instagram, Professor Sumariva, que responsabilidade agora, meu Deus. Professor Ailton Zucker, Sumariva, a galera do Direito Penal presente aí. A Gabriela pela primeira vez no Periscope. Grande abraço, Suma. Convida os seus amigos e meus amigos. Chegando a quase 200 pessoas no nosso Periscope. No Instagram Live estamos aí passando de 100 pessoas. Então significa que já de cara aí quase 300 pessoas estão ao vivo aí. Queria agradecer a presença. Adriano Santos convidando. Dá para convidar, então quer dizer que o Instagram agora dá para convidar no Instagram os amigos, é isso, gente? Fazia tempo que eu não fazia aqui. Veja se isso é possível. O Instagram dá para convidar amigo agora? Boa noite, Caio. Diego Dantas, muito obrigado. Cuiabá está na área do Instagram. Veja se é possível convidar os amigos, porque eu sei que o Periscope é possível, né? Veja se é possível o Instagram para convidar. Dá sim, Cristina Longo. Agora é possível convidar os amigos do Instagram também. Então vamos lá. Rodolfo também está sentindo falta da galera. Então sejam... Instagram tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Mossoró aí, Steve Mossoró, foi maravilhoso lá. Que legal, gente. Congresso da OAB de Mato Grosso do Sul me convida que eu vou. Abraço para Tocantins aqui também no nosso Periscope. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos em frente aqui. Bom, eu vou pedir licença. Esta câmera 1 é o meu Periscope, câmera 2, Instagram Live. Eu vou pedir licença para não estar comunicando muito com os meus amigos durante a apresentação, para eu não me desconcentrar. Às vezes eu vou ficar até olhando por nada, assim, para não me desconcentrar. Tá bom? Ao final a gente conversa. Bom, o tema da prerrogativa de foro é um tema bastante importante que foi decidido na semana passada, no dia 3 de maio. E eu já vinha fazendo diversas observações sobre este assunto no nosso esquematizado, a última edição, a 21ª edição. Tudo o que eu vou falar encontra-se na página, ou as páginas 591 e seguintes. 591 e seguintes. E eu já fazia menção, inclusive na página 598, já fazia menção à ação penal 937, que foi a questão de ordem decidida na semana passada. Então este era um assunto, para aqueles que estão com o livro, que nós já trabalhávamos aí. Então vamos lá, primeiro ponto. Então nós vamos tratar de prerrogativa de foro. E eu queria já de imediato deixar claro que eu prefiro a expressão prerrogativa de foro à expressão foro privilegiado. E vou explicar por quê. Porque na verdade nós não estamos diante de nenhum privilégio de ninguém. Está inadequado dizer que se trata de um privilégio de alguma pessoa. Na verdade, o que se tem aqui é uma prerrogativa que decorre do efetivo exercício da função. E por isso eu tenho insistido nas palestras aonde tenho ido em não se utilizar a expressão foro privilegiado. Porque se eu falar em privilégio, eu estou pensando na pessoa, estou personificando uma prerrogativa que não tem nada a ver com a pessoa. Então,
procurem tomar este cuidado. E tanto é que eu não estou destinando esta prerrogativa a uma pessoa determinada. Eu estou criando mecanismos que assegurem o exercício de uma função. Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. O segundo ponto é que a definição de competência dos tribunais, ela está, por regra, prevista na Constituição Federal. Então vamos lá. O que é que o Supremo julga? O Supremo vai julgar tudo aquilo, mas somente aquilo que está prescrito no artigo 102. O artigo 102, ele descreve competência do STF. Aquela previsão, ela é taxativa, ela é numerus clausus. Se eventualmente eu quero ampliar competência de julgamento do Supremo, eu preciso de uma reforma constitucional. Eu preciso de emenda. Não é possível ampliarmos competência de tribunal por meio de lei. Então vejam, o Supremo julga tudo que está no 102, mas somente aquilo que está no 102. O STJ julga o que está no 105, mas somente aquilo que está no 105. A Justiça Federal o que está no 109, a Justiça do Trabalho no 114 e assim por diante. Por isso que eu estou usando uma expressão que o Supremo em algumas decisões utiliza também, que é a expressão reserva constitucional de competência. Reserva constitucional de competência. E aí, então, nós vamos ler aonde é que na Constituição se define competência para julgamento dos parlamentares federais, que este é o tema. Então, se você abrir a Constituição e você for ler o artigo 53, parágrafo 1º, ele diz o seguinte, anotem aí por favor, artigo 53, parágrafo 1º, diz o texto: os deputados e os senadores, portanto parlamentares federais, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. Então, primeiro ponto, você tem aqui, primeiro ponto, parlamentares federais. Segundo ponto, quando é que esta competência está definida? Desde a expedição do diploma. E aqui eu queria explicar um pequeno detalhe. A expedição do diploma, ela é um requisito para se tomar posse. É pressuposto para se tomar posse. Portanto, a expedição do diploma antecede a posse. Isso significa que o parlamentar federal concorre às eleições em outubro, a Justiça Eleitoral expede o diploma, que é um documento certificando que ele foi eleito, e a expedição do diploma é requisito para tomar posse. Portanto, meus amigos, esta previsão de competência, ela se observa antes mesmo de o candidato eleito tomar posse. Então, a expedição do diploma, fique anotado aí. Muito bom. E serão submetidos a julgamento perante o STF. A grande questão que se fala é, serão submetidos a julgamento perante o STF em relação a que tipo de ação? Aqui não se fala se se trata de ação penal ou de ação civil. Por exemplo, uma ação de improbidade administrativa é ação de natureza civil e não criminal. Uma ação popular é uma ação de natureza civil e não criminal. Então nós temos que chamar a atenção aonde é que se definiu a competência do Supremo para eu saber que tipo de ação é. E você já sabe que a definição de competência do Supremo está no artigo 102. Então eu tenho que ir para o 102 para ler que tipo de ação é esta que o Supremo é competente, que o 53 manda. Porque o 53 não falou nada se é ação civil ou se é ação penal. Então vamos para o 102. Então você vai lá para o 102, vê as competências do Supremo, e no 102, inciso 1, diz ser competência do STF a linha B de bola.
E o 102.1b de bola diz assim: é competência do Supremo originária julgar nas infrações penais comuns os membros do Congresso Nacional. Portanto, está resolvido o seu problema. Não é ação civil, é ação penal comum à competência do Supremo que o 53 definiu. Então, fique claro, esta prerrogativa de foro não é uma prerrogativa em razão de ação de natureza civil, e ela é apenas prerrogativa em razão de natureza de ação penal, ação penal. Isso tem que ficar muito claro de imediato. Então, por regra, uma ação de improbidade, uma ação popular, uma ação de natureza civil, uma batida de trânsito, uma ação de pensão alimentícia contra um parlamentar federal é proposta na primeira instância e não no Supremo, dependendo do assunto, ou na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, se houver interesse da União. Então essa é uma questão bastante importante. Muito bom. Definido isso, então, nós vamos aqui, isso tudo agora está lá no nosso esquematizado, né? Aqui o livro, a página 593, eu trago este quadrinho aqui. Deixa eu colocar este quadro, não sei se dá pra... Deixa eu colocar primeiro pra galera do Insta. Opa, veja aí. Instagram tá dando pra ver o quadro, ó. Se dá pra tirar um print deste quadro, vê se dá pra tirar um print, porque é extremamente interessante este print. Até tem um código de base pra galera que tem aí o livro, que tem lá uma aula que eu dou sobre isso. Então, ó lá. Galera do Periscope, de ver se dá pra tirar um print aí. Tira o print. Bom, então o que este quadro está dizendo? É o seguinte: primeiro ponto, havia um entendimento do Supremo sobre a prerrogativa de foro que estava previsto na súmula número 394. Qual é a súmula 394? O que diz a súmula 394? Esta súmula foi editada no dia 3 de abril de 1964, portanto, há um tempo antigo, e esta súmula, ela tem ou tinha a seguinte redação: cometido crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. O que esta súmula 394 do STF estabelecia era o que a gente chama de perpetuatio jurisdicionis. Ainda que o inquérito ou a ação penal fossem iniciados quando já terminado a função, o tribunal competente seria aquele que julgaria o crime se estivesse exercendo a função. Cometido o crime durante o exercício funcional, ocorre a perpetuatio jurisdicionis, dizia a súmula 394. Esta súmula foi cancelada no julgamento do inquérito 687. Para quem está com o livro, é página 593, este quadrinho que eu explico tudo. 593. Então é julgamento do inquérito 687, questão de ordem. O Supremo cancelou a súmula, trazendo o seguinte entendimento: terminou o mandato, terminou a prerrogativa de foro. É a lógica da definição do começo da aula. A prerrogativa não é um privilégio da pessoa, é uma prerrogativa que decorre do efetivo exercício da função. Portanto, se não mais exerce a função, ainda que o crime tenha sido cometido durante o exercício funcional, o tribunal deixa de ter competência. Então, por exemplo, imaginando cometer o crime, era parlamentar federal, competência do Supremo, originário, terminou o mandato, cancelamento de súmula, justiça de primeira instância. Passou a ser o entendimento, isto é, 1999. E eles fizeram menção nos votos a este
julgamento da questão de ordem no inquérito 687, por isso que eu estou falando, e a gente já falava no livro sobre ele. O que aconteceu? Depois de tudo isso, então você tem, primeira data, 1964, súmula 394, 1999 você tem cancelamento da súmula, aí você tem a data do dia 24 de dezembro de 2002. A súmula foi cancelada em 99, 24 de dezembro de 2002, o parlamento edita a lei 10.628. Fazemos menção também no livro a esta lei, que é uma lei bastante curiosa. Meus amigos, eu hoje, professor de constitucional, falando tema de processo penal, então um tema bastante interessante, mas que tem conexão. O que diz ou dizia esta lei? Primeiro ponto, a lei foi editada no dia 24 de dezembro de 2002. Meu amigo do Periscope, que está, essas quase 200 pessoas ao vivo aqui, a galera do Instagram Live, mais de 240 pessoas ao vivo que estão aqui, me pergunto para vocês, o que vocês faziam no dia 24 de dezembro de 2002? O que a galera do Periscope fazia no 24 de dezembro? Eu não sei o que eu fazia semana passada, não tenho nem ideia. Essa minha loucura aqui. No dia 24 de dezembro de 2002 eu sei o que eu fazia. Eu comemorava o Natal e o parlamento trabalhou para aprovar a legislação, a lei 10.628, que alterou de maneira bastante complicada, já disse a Renata Gonçalves, o artigo 84 do Código de Processo Penal, estabelecendo o resgate da súmula 394 e a perpetuatio jurisdicionis. E para complicar a nova redação dada ao artigo 84 do Código de Processo Penal, ela foi muito ruim porque estabeleceu perpetuatio jurisdicionis de ação de improbidade administrativa. Ou seja, fez uma confusão, como disse o Alcemir, às vésperas do Natal, quando a galera, Fábio tomava cerveja e o parlamento terminava o seu mandato, muita gente grande, graúda, terminava o seu mandato. Professor Galante, obrigado pela presença aí no nosso Periscope, grande professor de constitucional, falando aqui, Galante, da lei 10.628, e a galera comemorava o Natal e o parlamento aprovava uma lei praticamente encomendada, porque o grande objetivo era estabelecer perpetuatio jurisdicionis, e aí esta lei 24 de dezembro de 2002, no dia 27 de dezembro, portanto 3 dias depois, foi objeto de uma ADI proposta pela CONAMP, a 2797, a liminar foi negada no dia 8 de janeiro de 2003, a AMB propôs uma outra ação, a ADI 2860, e a decisão só saiu em 2005, quando o Supremo entendeu que a Lei 10.628, de 24 de dezembro de 2002, era flagrantemente inconstitucional e não poderia, portanto, ampliar competência do STF por lei. Meus amigos do Periscope aqui presente aí, essa galera maravilhosa, que se quiser convidar os amigos eu agradeço. Galera do Instagram Live, eu pergunto, é possível definir competência do Supremo por meio de lei? Vimos no início da aula que não. A definição de competência do STF está prevista de modo explícito na Constituição Federal, no artigo 102. E se eu quero ampliar a competência do Supremo, eu dependo de emenda constitucional que altere o 102. Por isso esta lei é flagrantemente inconstitucional. Você abre o seu vademécum, vai lá no seu artigo 84, deve ter a informação da inconstitucionalidade desta lei 10.628, do artigo 84 do Código de Processo Penal. Disse o Marcelo Narciso que depende de emenda, falou muito bem. E os meus amigos aí do Periscope também acompanhando, colocando o coração na tela. Maravilha. Então, definida a questão, muito tranquila. Que, definindo então o assunto, é o seguinte. Até a decisão da semana passada era o seguinte. Vamos imaginar que alguém cometeu um crime e não era ou não tinha nenhuma função. Um candidato a deputado cometeu um crime, vamos imaginar, por exemplo, um homicídio, né? Vamos pensar uma situação drástica aqui. Crime doloso contra a vida, competência do júri. Muito bem. A partir do momento em que este candidato é eleito,
e é expedido o diploma, o Supremo passa a ser competente. E aí, então, antes da decisão da semana passada, os autos que estavam na primeira instância, na competência do júri, a partir da expedição do diploma, são remetidos para o STF, porque ele foi, então, eleito deputado e expedido o diploma de deputado federal. A competência passa a ser no STF. Então, os autos saem da primeira instância, são mandados para o STF, e vamos imaginar que o mandato termine. Com o fim do mandato, os autos, de acordo com o entendimento até a semana passada, voltam para a primeira instância. E isto foi chamado, né, alguns chamaram de gangorra, outros chamaram de elevador, outros chamaram de ciranda processual, né, o processo indo para um lado, voltando, porque isso gerava uma instabilidade em razão das regras sobre competência. Né? Então, este era o entendimento. Né? Assumiu a função, os autos são encaminhados para o tribunal competente. Deixou de exercer a função, deixou de ter prerrogativa de foro, os autos voltam para a primeira instância. Então, resumindo a história, até semana passada, o entendimento era no seguinte sentido: não exerce mais a função por qualquer motivo, não tem mais prerrogativa, porque a gente viu que se trata de prerrogativa em razão da função e não de privilégio em razão da pessoa. E por isso, então, este era o entendimento até a semana passada. E aí, no livro, quem está com o livro vai acompanhando aí. Eu trato de 3 precedentes. Estou na página qual? Na página 594 do nosso esquematizado. E eu trato, vamos anotar os precedentes: ação penal 333, ação penal 396 e ação penal 536. Você tem que saber esses 3 precedentes para entender o assunto. Eu repito: ação penal 333, ação penal 396 e ação penal 536. Vamos lá então. Galerinha, tá presente aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem aqui? Instagram, Periscope, tá tudo bem? Faça algum movimento aí para eu saber. Coração na tela, né? Me confirme se está tudo ok aí. A galerinha tá presente. Mônica, tá tudo ok? Vamos em frente. Vamos convidar os amigos, beleza? Periscope, tá tudo certo por aí. Podemos continuar. Priscila 007, minha super fã, está com a conexão, tá ruim. Voltou, parece que voltou o Instagram. Presente, vambora. Agora parece que voltou a galera. Vambora. Vamos lá. Ação penal 333. Este foi o conhecido caso Gulliver. Se fosse nos Estados Unidos, chamaríamos do precedente do Case Gulliver. O que aconteceu? O então governador da Paraíba, ele entra num restaurante lá em João Pessoa chamado Gulliver e atira para matar um desafeto político chamado Tarcísio Buriti. Este foi o fato narrado. Ele então, o governador da Paraíba, entra no restaurante Gulliver, que até hoje, já dei muita palestra lá em João Pessoa, não tive a oportunidade de ir no restaurante, diz que é muito bom o restaurante Gulliver, atira para matar. Ele, governador do estado, tem prerrogativa de foro, mesmo que se trate de crime doloso contra a vida na forma tentada, que é o STJ. Quem julga governador de estado é o STJ. E, portanto, nesse caso específico, a ação começou no STJ. Ele foi eleito senador da República. Então governador extremamente amado na Paraíba, eleito senador da República. A partir da expedição do diploma, os autos são encaminhados para o Supremo, porque os senadores são julgados pelo Supremo. Então, STJ, Supremo. E aí o que acontece? 8 anos de mandato de senador, os autos ficam no Supremo, ele se elege deputado federal. Os autos continuam no Supremo, deputado federal. E aí ele se reelege deputado federal. Então veja, praticou o fato quando era governador, senador da República 8 anos, deputado federal 4 anos, deputado federal novo mandato, e aí ele, réu nesta ação penal,
percebendo que a casa iria cair e o advogado tem uma noção do que vai acontecer, ele renunciou ao mandato, dizendo então que não era mais parlamentar. E aí surgiu a grande questão. A renúncia ao mandato de deputado federal acarreta o deslocamento de competência para aonde? A primeira instância, o tribunal do júri ou o tribunal, ele continuaria competente a julgar. Até a semana passada, o entendimento fixado nesta questão de ordem foi o seguinte: como ele, primeiro ponto, empatou em 4-4. 4 dizendo que a competência não era mais do Supremo, porque ele renunciou, mas 4 dizendo que aquilo era fraude processual, porque ele quis manipular a competência de julgamento e fugir das garras do tribunal, que tudo sinalizava que iria condená-lo. 4-4, ação penal 333, o Supremo resolve esta questão e por 7-4 entende que o Supremo não era competente. Este caso, por 7-4, o Supremo entendeu que não era competente porque ele não era mais parlamentar e remeteu os autos para a primeira instância, competência do júri, porque se tratava de crime doloso contra a vida na forma tentada. Perceberam o que aconteceu? E aí, meus amigos, a história, a galera de João Pessoa, se tiver presente aí, sabe da história, porque ele era amado na Paraíba. A história, ela é triste porque a história final, ele morreu. E a morte, de acordo com o artigo 107, significa a extinção da punibilidade. A galera da Paraíba sabe o que eu estou dizendo, porque ele era amado, na Paraíba, estou me referindo aqui, aí a galera já falou, como é público, a Ronaldo Cunha Lima, todo mundo conhece a história, por isso que é público, a galera já falou aí, então vamos lá. E portanto, artigo 107 do Código Penal, extinção da punibilidade. Maravilha, meus amigos, muito bom. Então qual foi a decisão do Supremo? Definiu que, havendo renúncia ao mandato, o tribunal deixa de ser competente, portanto, remetem-se os autos para a primeira instância. Muito bem. O que aconteceu agora? Precedente 2. Está tudo no livro. Vamos lá. O precedente 2 está no nosso esquematizado, na página 596. Estou me referindo à ação penal 396. 396. Vamos lá. Ação penal 396. O que eu vou ler aqui, né? Vou ler a denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia. Instaurou um procedimento investigatório a partir de representação em que se questionava a licitude de contrato publicitário firmado entre a Assembleia Legislativa Local e determinada empresa. Então aí diziam que houve desvio de dinheiro envolvendo a Assembleia Legislativa. Este é o caso da ação penal 396. Havia um entendimento, uma investigação de uma suposta formação de quadrilha e peculato. Muito bem. A época dos fatos, esta pessoa que teria cometido os fatos era empresário, portanto não era parlamentar. E aí, esta pessoa foi eleita deputado federal e foi expedido o diploma. A partir da expedição do diploma, até a semana passada, o entendimento era que haveria o deslocamento de competência e, portanto, os autos foram deslocados para o STF a partir da expedição do diploma, o entendimento até a semana passada. Muito bem. A ação penal correu, neste segundo caso, ação penal 396, correu. E aí o que aconteceu? Faltando, e no livro eu descrevo tudo isso direitinho, gente, 8 dias para ocorrer a prescrição do crime, essa pessoa renunciou.
renunciou ao mandato. Não sei se alguém sabe de quem eu estou falando, ação penal 396, como também é público, né? Estou me referindo aqui a Natan Donadon. Renunciou ao mandato e aí surgiu a grande dúvida. Devemos aplicar o entendimento do primeiro caso da ação penal 333, que envolvia Ronaldo Cunha Lima, ou nós devemos mudar o entendimento, porque a prescrição iria ocorrer dali a 8 dias. O Supremo, naquele caso específico, ele mudou de entendimento, mesmo diante da renúncia, entendeu que deveria continuar julgando, porque dali a 8 dias iria ocorrer a prescrição. E julgou a questão, condenou a 13 anos de reclusão, e nós tivemos o primeiro caso de um parlamentar, ainda parlamentar, porque não se aplicou a perda automática de mandato, este era o entendimento, encarcerado. Foi uma situação bastante delicada. Aliás, eu entendo que nós devemos rever esse dispositivo da Constituição, no sentido de que a perda do mandato seja automática em razão de condenação criminal. Isso depende de decisão da Casa, depende de emenda constitucional, mas este foi um exemplo bastante complicado em que nós tivemos uma condenação de um parlamentar, ainda parlamentar, condenado, encarcerado, e que, como foi regime fechado, 13 anos de reclusão, não poderia ir a exercer a sua função. Maravilha, vamos lá. Tivemos então um caso de novo, em caso de renúncia, em que se definiu uma outra regra, que diante de perspectiva de prescrição, portanto o tribunal continuaria competente, porque senão caracterizaria fraude processual. Então, a grande instabilidade de orientação da corte, porque decidiu de um jeito num caso e de outro de uma outra forma. No primeiro caso aceitou a renúncia e não continuou competente, e no segundo caso manteve a competência porque a prescrição iria ocorrer. Foi quando então se julgou o terceiro caso, que também está lá no livro, nosso esquematizado, página 597, e se julgou a ação penal 536. O ministro Barroso tentou propor uma tese genérica de julgamento, que aliás isto tem que ser feito. Isso tem sido uma orientação que eu tenho dito. O professor Barroso tem tido uma preocupação muito grande na corte de definir teses de julgamento em abstrato, para que se evite essa instabilidade, este decisionismo, esta instabilidade política que em algumas situações infelizmente se observa, especialmente como a gente verificou no caso envolvendo a execução provisória da pena de acordo penal condenatório ainda não transitado em julgado, o grande debate envolvendo o caso do ex-presidente da República. Então, esta é uma grande preocupação que o Barroso tem tido, de definição de teses de julgamento, para que se estabeleça, então, uma orientação genérica, pouco importando quem é a pessoa do réu. E ele tentou fazer uma proposta de tese. Eu coloco também aqui no livro, na página 598 agora, a proposta dele de definição de um critério geral mais objetivo para reconhecimento de fraude ou não no caso de renúncia. E ele propunha ali a aplicação analógica do artigo 55, parágrafo 4º, que não atingiu ou não conseguiu um número de maioria absoluta e, portanto, não se definiu ali naquele momento a tese. Ele tentou fixar uma tese, o Supremo não acatou aquela tese, não teve uma maioria de, no mínimo, 6, e por isso ainda se continuou sem saber qual seria a orientação da Corte. E aí chegamos, finalmente, na ação penal 937, que envolveu uma suposta prática de crime. Estou dizendo suposta porque ainda isso está sob investigação, de um candidato a
prefeito de uma cidade do Rio de Janeiro. Esta é a ação penal 937. Quem eventualmente puder dar uma olhada na minha postagem, a última postagem do Instagram, eu coloco todo o histórico disso aqui, o histórico dos fatos, a cronologia dos fatos, que isso é bastante importante. Fiz isso hoje, postei hoje lá no nosso Instagram, e esta cronologia mostra um pouco da história. O que aconteceu foi que o fato foi praticado tecnicamente, porque está sob investigação, nas eleições de 2008, e a solução saiu 10 anos depois, agora, quase 10 anos depois, agora em março de 2018. Esta é a situação concreta que a gente vai falar agora. Então, suposto crime é o crime de captação ilícita de sufrágio. Captação ilícita de sufrágio, artigo 299 do Código Eleitoral, ou seja, corrupção eleitoral, porque, segundo a denúncia, o réu, não é suposto porque é réu, teria entregue notas de R$50 para os munícipes e distribuído carne, não sei se é para fazer churrasco, mas é carne, para os eleitores. Não é Rio de Janeiro, não é a cidade do Rio de Janeiro, a cidade aqui, como é público, vamos falar o nome da cidade, cidade de Cabo Frio, captação de sufrágio, e aí, né, isso é uma suposta alegação, né, que ainda está sob investigação, por isso nós não podemos dizer aí, né, que aconteceu, estão investigando, esta é a denúncia oferecida. Então, quando foi praticado isso? Quando estava candidato a prefeito do município de Cabo Frio. Maravilha. Foi eleito prefeito, segundo mandato, eleito prefeito em outubro. Assumiu a prefeitura em 2009, está lá na cronologia que eu postei. E aí, gente, o TRE recebeu a denúncia por uma suposta prática deste crime. Tribunal Regional Eleitoral, né? E recebeu esta denúncia em 2013. Olha que coisa, olha que coisa. A suposta prática do crime foi em 2008, mandato 2009, 2010, 2011, 2012. 4 anos de mandato prefeito. O TRE, que tecnicamente seria o tribunal competente para julgar prefeito nessa hipótese, recebeu a denúncia em 2013, quando não mais era prefeito. E aí, portanto, viu que errou. E de ofício não, em razão da impetração de habeas corpus, cancelou o recebimento da denúncia e mandou os autos para o juiz de primeira instância, porque recebeu em 2013 quando não era mais prefeito, quando não tinha mais prerrogativa, e aí remeteu para o juiz de primeira instância, para o juiz eleitoral da primeira instância. Até aí tranquilo, perfeito, esse era o entendimento. O que aconteceu foi que, isso é 2013, então o juiz de primeira instância recebeu a denúncia em 2014, só que em outubro de 2014 ele recebeu uma votação extraordinária até, só que como o partido tinha outros nomes grandes também, ele ficou como suplente de deputado federal. Então você tem a história, suposta prática dos fatos, eleições de 2008 para prefeito, eleito, na verdade, suplente de deputado federal. E em 2014, em razão do afastamento do titular, ele, suplente, assume o mandato de deputado federal do estado do Rio de Janeiro pelo partido dele. Assume. A partir do momento que ele assumiu, os autos que estavam na primeira instância são remetidos para o Supremo, como era o entendimento. Era o entendimento. E aí fica um vai e vem, por isso que chamaram de balança, de gangorra, porque o suplente, que é um homem muito conhecido aí, quem souber que era o suplente dele me fala por aí, ele ia e voltava, ele era afastado e voltava, até que foi declarada a perda definitiva do mandato desse titular. Quem sabe quem é? O titular aí. Ele era um cara grande.
E aí, meus amigos, é declarada a perda definitiva e ele assume em definitivo o mandato de deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Portanto, os autos de um suposto crime ter sido praticado para candidatura de prefeito de uma cidade do Rio de Janeiro estavam agora no supremo em razão da expedição do diploma. Maravilha. O que aconteceu? Veja a cronologia, eu postei lá no meu Instagram para quem depois puder, para poder acompanhar. Muito bem. No dia 1º de janeiro de 2017, estão acompanhando aí? Galera do Instagram, tá presente aí? Vocês estão presentes aí? Instagram Live tá presente? Periscope tá presente, gente? Queria saber se tá tudo bem por aí. Porque às vezes para de sair coração, tá todo mundo presente aí, me dá um ok aí para ver se tá tudo em ordem. Essas conexões, a gente paga uma nota para essas operadoras, e aí Priscila 007, obrigado. Galera do Instagram Live, top. Cal Cardoso, tá todo Murilo Pedroso, tá tudo ok aí, graças a Deus tá funcionando isso aqui, gente, maravilha. Ele que teria praticado supostamente esse ilícito criminal é eleito novamente prefeito deste município. Então ele foi prefeito uma vez, reeleito, e aí ele foi deputado e foi terceiro mandato eleito prefeito de novo do município de Cabo Frio. E no dia 1º de janeiro de 2017 ele toma posse como prefeito. E como toma posse como prefeito, renuncia ao mandato de deputado federal. Perceberam, gente? E aí o ministro Barroso suscita a questão de ordem. Então ele fala, que coisa é essa? Primeira instância, Supremo, aí volta, ele suscita a questão de ordem porque o processo estava na turma e manda para o plenário para resolver de vez essa questão. E aí que é isso que foi julgado semana passada. Tudo bem? Vamos lá. O Instagram derruba em 1 hora, é isso, gente? Espero que não caia. Periscope está presente, vamos em frente aqui, vamos continuar. Bom, ele suscitou a questão de ordem no dia 15 de fevereiro de 2017. O julgamento começa no Supremo no dia 31 de maio de 2017. E o ministro relator, o ministro Barroso, lança a tese no dia 31 de maio. Ocorre um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes no dia 1º de junho. Isso leva 3 meses para devolver a vista, ele devolve em setembro. Aí a ministra Carmen Lúcia pauta isso 2 meses depois, no dia 23 de novembro, quando ocorre um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Quando o ministro Dias Toffoli pediu vista no dia 23 de novembro, já havia uma maioria de 6 ministros acompanhando a tese do ministro Barroso. E esse pedido de vista ficou do dia 23 de novembro ao dia 27 de março, portanto, praticamente aí 4 meses para ser devolvido, quando já havia uma maioria, e aí, devolvido, a pauta dele volta para maio, 2 de maio e 3 de maio, quando tudo se resolve. O que é interessante é uma manifestação do ministro Barroso diante desta situação de pedido de vista, quando já havia maioria. Ele diz nessa situação que havia uma improbabilidade de reversão de decisão daquela orientação. E passa, mesmo com o processo não findo, a aplicar o novo entendimento, declinando competência. Olha que coisa interessante. Bom, chega então dia 2 de maio, a questão é evoluída. No dia 3 de maio ocorre uma nova manifestação, uma reorientação do ministro Dias Toffoli,
E a tese se confirma nos termos do que decidiu a proposta do ministro Barroso. O ministro Barroso fala em uma problemática de disfuncionalidade. E alega 3 razões para uma proposta de inegável mutação constitucional do entendimento. Primeira razão filosófica para esta mudança de entendimento, disse o ministro Barroso, trata-se de uma reminiscência aristocrática, não republicana, que dá privilégio a alguns sem um fundamento razoável, a prerrogativa de foro. Segunda razão, para se rever o entendimento sobre a prerrogativa de foro, razão estrutural. As cortes constitucionais, como o STF, não foram concebidas para funcionarem como juízos criminais de primeiro grau. Nem tem estrutura para isso. Ele tem muita razão, meus amigos. A Suprema Corte não tem o papel de ser juiz instrutório de primeira instância. Não tem lógica. A Suprema Corte brasileira julga mais de 100 mil processos no ano, gente. Não tem sentido. Não tem sentido ampliar esta competência desta forma como vinha sendo feita. Eu concordo de modo total aqui que não é papel de uma Suprema Corte julgar ação penal de primeira instância. Não é que a Suprema Corte ela não quer julgar, ela não tem estrutura para isso. Veja a ação penal 400, veja o mensalão. O mensalão levou praticamente toda a pauta de um semestre para ser decidido. Produzir um acordo de 8 mil laudas. Isto não é papel de corte. Não é papel de Suprema Corte, meus amigos. E aí, tem total razão esta crítica que ele faz. E por fim, razões de justiça. O foro por prerrogativa de função é causa frequente de impunidade. Isso é o ministro Barroso falando. Porque dele resulta maior demora na tramitação dos processos e permite a manipulação da jurisdição, portanto, a prescrição do crime. É uma realidade. Ele traz dados extremamente interessantes nesta questão de ordem. A Suprema Corte, para você ter um dado bastante importante, deixa eu pegar a questão de ordem aqui do ministro Barroso. O despacho dele está lá no andamento da ação. Tive cuidado de ler o despacho. A Suprema Corte, ela tem um prazo médio para receber uma denúncia de 565 dias para recebimento de denúncia, enquanto que um juiz de primeira instância recebe denúncia em 1 semana. É inadmissível que uma Suprema Corte passe a atuar como juiz instrutório de primeira instância, meus amigos. A prerrogativa de foro tem que ser revista e foi drasticamente modificada por um processo de mutação constitucional, enquanto não vem a reforma constitucional. Existe uma PEC que está extremamente adiantada, tramitando no Senado, já foi aprovada no Senado, anotem aí, a PEC 10/2013 já foi aprovada para reduzir drasticamente a prerrogativa de foro. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e vocês vão ver lá que quase, não sei onde eu anotei isso aqui, 80% dos meus entrevistados ali, são quase 14 mil pessoas que se manifestaram, são contra a prerrogativa de foro. Essa história de que o juiz de primeira instância vai sofrer pressão, porque um deputado vai pressionar, isso não me convence. Se eu for pensar que você, futuro juiz aí que me ouve, vai se sentir intimidado porque um deputado vai fazer, isso não é. Existem mecanismos de coibir pressão de grandões, existem mecanismos para isso. Eu tenho que valorizar o juiz de primeira instância. Esta suposta argumentação de que o juiz vai sofrer uma pressão e por isso é melhor que os autos fiquem no Supremo, ou seja onde for, isto não me convence. Eu quero fortalecer o juiz de primeira instância e mudar o papel da Suprema Corte. A Suprema Corte não tem papel de ser órgão de instrução de primeira instância. Não é papel da Corte isso. Eu tenho que rever. Se a gente quer um modelo, importamos um modelo americano de common law, isso tem que ser mudado. Os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos julgam não 100 mil processos no ano, julgam 80 processos no ano. Isso tem que ser revisto.
E por isso, a imunidade acaba se confundindo com impunidade, se me permitam dizer isso. Como disse aí a galerinha que está falando aqui, junto comigo. Deixa eu até respirar aqui, meus amigos. E aí, a tese foi fixada. Eu vou ler a tese para vocês aqui. Está postada no meu Instagram Live. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Então, se o cara cometeu um crime antes do cargo, ele se elege, isso não desloca mais competência. Não desloca mais. Os exemplos que eu trouxe deixariam de ser observados, porque agora a prática do crime para caracterizar a prerrogativa de foro é só o crime praticado propter officio, ou seja, em razão da função que ele exerce. Um crime que não tem nada a ver, o cara cometeu um homicídio, uma tentativa de homicídio, como foi o exemplo que eu trouxe aqui, e se elegeu deputado, não tem que deslocar competência porcaria nenhuma. Eu estou, se fizer assim, desprestigiando o juiz de primeira instância, o tribunal do júri. Não tem lógica isso, tem lógica. E por isso que eu estou parabenizando e aplaudindo a decisão, a tese do ministro Barroso vencedora. Vão dizer que está legislando? Não, está fazendo um processo de interpretação que me permite. Esta mutação constitucional encontra, sim, espaço na Constituição. Tanto é que há um limite. O ministro Barroso chegou num limite, porque aquele limite para frente depende de emenda, como é o que está ocorrendo. Ele chegou no limite que me parece dava para chegar. Dali para frente não dá mais. Se eu quero mudar totalmente, eu preciso de emenda constitucional. Mas eu acho que o limite aonde ele chegou é aonde dava para chegar. É aonde dava para chegar. E definiu com clareza agora a possível caracterização ou não de manipulação de competência. Definiu o momento em que, se houver renúncia, o momento em que desloca ou não desloca a competência. Isto é bom, definiu de modo genérico uma tese que deve ser aplicada para todo mundo, não importa quem é o réu. Perceberam isso? Qual é o termo hoje definido na tese? Final da instrução processual com a publicação do despacho de intimação para apresentação das alegações finais. Aí pouco importa, a definição, a competência está fixada e ponto. E o mais importante e mais discutível e problemático foi que este entendimento, isso está na decisão da corte, ele deve ser aplicado imediatamente. E por isso já se viu desde a semana passada, inclusive hoje, veja o site do Supremo, os ministros monocraticamente declinando competência para juízes de primeira instância, porque fatos foram praticados antes do exercício da função. Fatos que não têm qualquer relação com a função. E por isso eles estão aplicando isto imediatamente, de ofício, monocraticamente. Pode ver, já tem ali mais de 20 decisões desafogando o Supremo e tirando do Supremo este papel que não é do papel de uma Suprema Corte. Me parece perfeito o entendimento que até então eles estão atuando. Vão dizer que isto viola o princípio não, a garantia do juiz natural. Eu não sou advogado na área criminal, eu estou tentando trazer uma perspectiva à luz de princípio republicano, à luz de responsabilização, e não me parece violação a juiz natural, porque há uma interpretação distinta. Há aqui um entendimento, eu não estou criando um tribunal de exceção, estou deslocando para um juiz que está pré-constituído. O entendimento com a emenda 35 foi assim, aplicação imediata.
quando se mudou a competência. Mas, de fato, é uma tese para se alegar, que não vai pegar, porque o Supremo já decidiu, mas é uma tese para se criticar do ponto de vista acadêmico, é esta, uma mudança de competência nesse sentido. Bom, o que o ministro Dias Toffoli propôs no dia seguinte, que ele retificou o voto dele, foi tentar, e o próprio ministro Gilmar tentou aplicar esse entendimento para todo mundo, né? Para todo mundo, inclusive para os parlamentares estaduais. Eu acho que o Supremo poderia ter alargado isto. Eu acho que poderia o Supremo ter ido além, mas ele não definiu ainda isto. O Supremo definiu a questão apenas para parlamentares federais. Ele não ampliou esta questão. O que parece ser razoável, gente, se vocês forem ler o artigo 27 da Constituição, ele diz o seguinte, dá uma olhadinha no artigo 27, ó. Artigo 27, porque hoje a prerrogativa de foro tem sido fixada em Constituição estadual. Existem hoje mais de 50 mil funções que estão acobertadas pela prerrogativa. Então a crítica do Gilmar foi bastante importante, e do Dias Toffoli, porque então não ampliar para todo mundo. O 27, meus amigos, na Constituição, deixa eu pegar ele aqui, ó. 27 diz assim, ó, que parágrafo 1º, será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre inviolabilidade, imunidade, etc. Então, fala sobre imunidade, né? Não fala sobre prerrogativa de foro, mas me parece, né, a Luari está dizendo ali, que poderia o Supremo ter dado uma interpretação ampliada, inclusive uma proposta de súmula vinculante como quis o Gilmar, para acabar de vez com todo mundo isso. Eu acho que poderia ter ido além. O Supremo segurou apenas o entendimento para deputado federal e também, aí ó, aqui no nosso Periscope há um Fingner dizendo que tem Estado definindo competência prerrogativa de foro para defensor público na sua Constituição estadual. Um monte de Estado definindo, sim, prerrogativa para defensor público e outras autoridades, secretário de Estado, por isso que chega a 50 mil. Eu acho que o Supremo poderia ter sim editado uma súmula vinculante, como era a proposta do ministro Gilmar, para moralizar de vez esta questão. Ficou no plano federal, porque aí não atinge muita gente, atinge 513,81, a sociedade queria isso, mas mexer no todo ia ser bastante crítico. E aí ficaram, né, desta forma. Amigos, eu tô vendo que o meu Instagram Live tá dizendo que eu tenho 2 minutos para acabar a minha live aqui. Acho que eles vão me derrubar aqui. Mas é isso, eu cheguei já no final, então acho que nós estamos a 1 hora aqui, praticamente. Fantástico, bombando por aqui. Queria agradecer, acho que cheguei ao fim, agradecer, espero ter contribuído. Vou deixar salvo aqui, vou tentar postar lá no meu youtube.com/Pedro Lenza também. E queria agradecer a galerinha maravilhosa que está aqui. Galera do Periscope, obrigado pela atenção. Galera do Instagram Live, obrigado pela atenção. Espero ter contribuído com vocês. Priscila 007, obrigado você aí. Quem chegou no final, vou tentar deixar salvo. Como eu tô com 1 minuto aqui, eu vou tentar desligar primeiro o Instagram, segura Periscope, tentar desligar aqui para não perder. E aí a gente vai deixar salvo. Falou, galera? Então vamos lá. Acho que eu vou colocar o end aqui. Tem 1 minuto para fazer isso, vamos ver. End live vídeo, vamos ver. Acho que sim, mas espero que deixe salvo, meu amigo.